Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Cron TV, bem-vindos ao Ponto Zero, o programa do nosso querido Dr. Walter Trebitz, que é professor de Direito de Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bom, meu querido? Como vai você? Ótimo! Tudo bem com você, Cris? Melhor agora, né? Tô sexta-feira, né? A gente tem aquele bate-papo maravilhoso, onde você nos ajuda a gente ter esse upgrade evolutivo toda sexta, trazendo todos esses conhecimentos para que a gente possa evoluir todo mundo juntos, né, Walter? Isso E aí, você? juntos de novo aqui para falar de um tema bastante interessante aí, Sim, e um tema fundamental, né, na nossa passagem aqui pela Terra, que é importante as pessoas também conhecerem, saberem o que isso se relaciona com a construção de consciência, né? bacana. Então, é sexualidade e consciência o tema de hoje, onde o Walter vai nos esclarecer muito. Você quer falar alguma coisa do tema, Walter? É importante sim falar, porque quando nós começamos a refletir sobre a questão do exercício da energia sexual e a formação da consciência, é necessário que haja uma libertação, né? Uma libertação pessoal de cada um das suas amarras, das suas crenças, né? Da forma pela qual os seus dogmas foram lhe impostos, as suas autorrepressões, aquelas ideias de pecado e punição, tudo isso não serve, nunca serviu, e agora mais ainda não serve para o desenvolvimento individual de cada um. Então, Sim, muito mais importante do que trabalhar o moralismo e a moralidade sexual é saber o que representa essa energia em cada um, e só a libertação de si vai fazer com que você aproveite essa energia em seu favor. Eu escolhi esse tema também porque nós estamos percebendo que existiam vozes que escreveram, que falaram sobre a sexualidade, né, sobre comportamentos, e nós vimos que esses escritos antigos, de pessoas que são consideradas importantes, inclusive nas suas vozes, muitos sim. ligados, alguns ligados à religião, transformaram o entendimento sobre a sua relação com a energia sexual neurotizante, né? Sim. Então, alguns estabeleceram culpa, outros estabeleceram punição, que se o uso abusivo, né, e criaram a ideia do uso abusivo, como se você conseguisse medir a sexualidade, a energia sexual, quanto eu posso, quanto eu não posso, né, é algo assim bastante complicado, porque a energia sexual pertence a cada um na dimensão da sua expressão, não de um dogma, não de uma imposição. Então, se você movimenta a energia sexual, a sua sexualidade de forma intensa, é a sua realidade. Se você é mais calmo ou mais calma em relação a isso, é a sua realidade, né? Não é aqueles dogmáticos criadores de neurotizações, porque a sexualidade, como é algo não só inevitável na nossa vida, mas compõe uma relação de um imenso prazer, né? Então, quem quer comandar a forma de você pensar e sentir a vida, vai usar exatamente isso para te Uhum. manipular. E Verdade. eu vejo agora, recentemente, alguns nossos irmãos de luz começando a fazer a mesma coisa. Só que agora eles falam de energia taquiônica, eles falam da Kundalini, mas eles estão indo para o mesmo caminho. Ah, porque isso vai, você não, ai, sabe, aquela coisa toda. Então, eu já chamo a atenção para vocês prestarem atenção que a energia sexual pertence ao ser humano e ela é libertadora quando você se liberta das amarras, né, Uhum. moralistas ou de construção de uma moral imposta a você, onde lhe é proibido
ou não pode, ou isso é aquilo. E nós vamos tentar desmistificar um pouco isso, falando dela como uma energia e algo que contribui para a sua autoiluminação e não para a sua expiação. Óbvio que em torno disso, como ela é algo que pode te controlar e te manipular, existem os escuros que usam isso e que podem, né, se unir a determinados padrões vibracionais e criar amarras, né? Mas isso é uma outra situação, né? As pessoas precisam se pacificar com essa energia, com essa expressão de si, para o seu próprio desenvolvimento e para uma passagem equilibrada sobre o ponto de vista material e físico que nós vivemos nessa nossa existência. É um pouco disso que eu vou falar hoje com vocês aí. Ô, Walter, o que importa a expressão da energia sexual na construção da consciência? Ah, eu dei o spoiler, mas eu vou adicionar mais conteúdo nisso. Como eu disse a vocês, a liberdade, a energia sexual na construção de consciência, ela deve ser libertadora. E não ao contrário do que tentam ou tentaram nos dizer, que o exercício da sexualidade pode se converter ou ser, em tese, um pecado, ou então neurotizar as pessoas, dizer que a expressão da sexualidade pode te levar à demência, ou pode te depreciar fisicamente, tudo mais que a gente já ouviu a respeito disso. O que é isso? São prisões. Porque veja, vamos raciocinar a respeito. Como a energia sexual é algo inevitável na vida do ser humano, e como algo inevitável na sua expressão, né, e no seu resultado, é fato que 100% da humanidade expressará, maior ou menor grau. Não vou ser pretensioso dizer que 100%, né, exerce a sua sexualidade nas suas plenitudes e tal. Tem gente que, inclusive, né, se reserva em relação a essa energia, não pratica, mas isso são processos individuais, são desenvolvimentos conscienciais individuais de cada um. Agora, você ser tolhido, você ser cerceado do exercício da sua sexualidade, né, ou ser controlado, né, ou ser, vamos dizer assim, por uma ideia preboste, né, esse nome agora está ficando, né, o juiz das causas primeiras, né, o preboste te dizendo que o quanto você pode ou não pode, ou se deve ou se não deve, é energia, é padrão energético. Se você exercer a sua sexualidade dentro da energia crística do amor, com pessoa, não com pessoas, tá? Isso é um ponto interessante que nós vamos falar hoje. Com pessoa, não com pessoas, né? Que elevem, junto com esta pessoa, você eleve seu padrão vibracional, né? Você está construindo, você está no caminho de construção de um padrão vibracional de ascensão consciencial. Claro que, como é uma energia que permite a cocriação de um ser, ela é a energia, é o ápice, né? É a energia que mais se manifesta em intensidade, em expressão na nossa existência. Agora, é óbvio que, usando ela, né, de forma depreciativa, de forma a não se libertar no exercício, né, desta energia, as consequências são, obviamente, negativas. Agora, o que tem que se pensar é o que cada um quer para si, o que cada um precisa para si. Verdade. Ô, Walter, o que a energia sexual transmite aos nossos chakras quando manifesta entre seres humanos? O ciclo regenerativo do chakra, ele acontece de 7 em 7 anos. Então, toda vez que a pessoa se relaciona com um par, durante 7 anos, o seu campo energético vibracional e sua carga
seja ela positiva ou negativa, será compartilhada com essa pessoa durante 7 anos. Caramba. Então, é muito importante saber a qualidade das relações que a gente escolhe e, obviamente, a quantidade, porque o sexo descompromissado é feito à revelia, né, de um compromisso, alguma coisa que leve a você compartilhar energias compatíveis com você mesmo, vai te poluir no campo astral, porque tudo que essa pessoa do qual você compartilhou tiver no seu perispírito em relação à atração que essa energia causa por ocasião da sua expressão, você vai carregar um pedaço disso com você. Então, quem tem o hábito, né, de se relacionar sexualmente com diversas pessoas ao mesmo tempo, e essas pessoas fazem a mesma coisa concomitantemente, vira uma cadeia de multiplicação, né, de sentimentos, de dores, de realidades em torno de todas as pessoas que estão, né, se compartilhando essa energia entre si, porque é um compartilhamento de energia, nada mais isso, nada mais do que isso. Então, cada vez que a pessoa se relaciona com alguém intimamente, durante 7 anos, ela terá os padrões energéticos vibracionais desta pessoa consigo. E se essa pessoa que ela se relacionou faz a mesma coisa, ele carregará, além desta pessoa, também os padrões energéticos vibracionais das pessoas que ela se relacionou. Então, se forem negativos, eles vão se fortalecer, eles vão se unir. Se forem positivos, vão se fortalecer, vão se unir. Mas eu tenho um pouco de, não vou dizer certeza, porque a certeza é uma pretensão, mas é quase certo que a pessoa que se relaciona de forma descompromissada com diversas pessoas ao mesmo tempo, sexualmente falando, né, ela não encontra um equilíbrio energético interessante. Para sua ascensão consciencial, porque nós estamos falando aqui de construção de consciência, nós estamos falando aqui de prazer, de resultado, como ela vê o mundo e tudo mais. Então, como nós falamos de consciência, é disso que nós estamos falando, é construção de consciência. O que adquirimos ao nos relacionarmos sexualmente? A energia da outra pessoa. Você adquire a energia da outra pessoa. Uhum. Se essa energia é densa, existe inconsciência, carência de luz e de amor, você vai adquirir a mesma coisa. Instabilidade, angústia. Tudo que está em torno, né, desta pessoa no negativo. Assim como ao contrário. Né? Se essa pessoa tem elevada espiritualidade, busca, né, a sua limpeza de alma, ela vai compartilhar isso com você. Uhum. Então, é simples assim. Quando há uma relação entre duas pessoas, onde se manifesta energia sexual, ela compartilha esses padrões positivos e padrões negativos. Só que o ser humano, em geral, como ele alguma parte, não todos, mas uma parte não é resolvida sexualmente, geralmente quando há o descuido, né, nesse comportamento, que eu digo assim, a pessoa simplesmente sai com quem ela encontra, né, que lhe pareça interessante, lhe pareça agradável, ela não está em paz consigo mesma, ela não está, vamos dizer assim, tranquila, né, equilibrada. Geralmente existe angústia, medo, insegurança, e tudo isso é compartilhado. Sim. Então, assim, as pessoas precisam ter certeza do que elas querem para si, e especialmente nesse sentido. E que, por mais que possa ser divertido a vida, prazerosa e tudo mais,
existem algumas coisas, alguns preços, no bom sentido, que devem ser pagos. O descuido do contato com a energia pode te destruir. E às vezes a gente encontra pessoas que socialmente parecem felizes, resolvidas, satisfeitas, mas emocionalmente e psiquicamente não estão dessa forma. Tanto é que nós, às vezes, encontramos fatalidades sociais em que você vê uma pessoa jovem, bonita, bem resolvida, com dinheiro e tudo mais, pulando aí de algum andar, né? Cometendo alguma coisa que todo mundo fica perguntando, mas ela estava tão bem ontem, ela sorria tanto, ela era tão alegre, né? E isso eu não estou falando nem dos assediadores, eu estou falando só de energia compatibilidade, estou falando de psique humana. Junto com a sexualidade responsável, né, o trocar de parceiros ou de parceiras de forma repetitiva e descompromissada e desconhecendo o íntimo dessas pessoas, também traz a presença dos assediadores. Poxa, que aí a coisa se multiplica ainda de uma outra forma, que não é só a psique. Aí existe, inclusive, as presenças, né? Os acompanhamentos astrais que podem perturbar muito a vida de cada um. Verdade, sem dúvida, né? Por que atraímos para as nossas vidas pessoas cujos relacionamentos conosco são vazios, dolorosos e densos? Em primeiro lugar, por vibração. Nós atraímos o que nós vibramos. Se você vibra positivamente, se você vibra na luz, né, com toda certeza você vai encontrar pessoas com esta vibração. Então é por vibração. Se a pessoa está deprimida, se a pessoa está triste, se a pessoa está derrubada e vai procurar nos sites de relacionamento ou nos bares da vida ou nos circuitos ou nos círculos, não circuitos, desculpa, nos círculos sociais, companhia, para satisfazer o seu ego ou retirar essa tristeza dentro de si, ela não vai atingir esse objetivo. Porque tudo isso a gente retira, a gente se purifica com atitudes relacionadas ao exercício do amor, não da energia sexual. Então, o que ela vai fazer? A pessoa está chateada, deprimida, precisa de alguém, aí tem gente que leva para um outro lado, precisa satisfazer fisicamente e tudo mais, ela vai encontrar uma pessoa igual a ela, energeticamente falando, e vai unir, né, a depressão, a tristeza, né, as coisas negativas, porque é isso que ela vai encontrar para compartilhar. Mesmo que ela encontre uma pessoa linda, feliz e contente, aparentemente, mas no seu íntimo, no seu coração, no seu eu, as coisas não estarão assim. E isso é muito importante, porque ao longo da vida, depois, as pessoas começam a encontrar obstáculos, né? Se ligar a vícios, usar de medicamentos, aí vai precisar um medicamento para dormir, vai precisar um medicamento para ficar acordado, isso sem falar, né? Se não entra para o mundo, né? Dos produtos, né? Alucinógenos, né? Para não falar o nome aqui direto, né? E isso se não entrar para esse lado também, ou para o lado de consumir, né, bebidas destiladas ou filtradas, ou seja, como for, né, ou fermentadas. Então, é necessário prestar atenção nisso, né? Principalmente quando você vai compartilhar energia sexual, não vá fazer isso para se aliviar, como se diz, seja psiquicamente ou seja fisicamente. Faça isso para compartilhar alguma coisa, né, no sentido, no mínimo, goste da pessoa que você está, né, compartilhando. Se você não quer o compromisso, que eu entendo, aí é uma questão pessoal minha opinião, eu entendo que as pessoas precisam se comprometer, sim, de uma forma ou de outra, para se construir, mas vamos supor, e uma boa parte está desse jeito, não quer compromisso, ao menos dê a chance de você sentir alguma coisa por essa pessoa, ter algum sentimento. Mas se eu me apaixonar, o que vai acontecer?
Então, se você vive com medo, se você vive com medo do seu autoenfrentamento e de você poder se dedicar a alguém, então realmente, né, vai ficar naquele plano, né, da dor, né? Então vai exercer os seus momentos de prazer com resultado depois posterior na dor, na angústia, né, na insegurança, no medo e por aí vai. Inclusive existe hoje uma certa multiplicação desse estado que é inexplicavelmente existe aí a síndrome do pânico. As pessoas simplesmente entram em pânico. O que que é isso? O que que é isso? É compartilhamento de padrão energético negativo, Uhum. de todas as formas. Então, é necessário fazer escolhas responsáveis e respeitosas, seja com você ou com o ser humano. E continuando na pergunta que você fez, né? Por que atraímos os relacionamentos, né? Uhum. Segundo, é para aprender, porque a pessoa que você atrai para si é seu reflexo, e ela vai te Verdade. mostrar as suas sombras, para que você possa reconhecer e trabalhar cada uma delas. Verdade. Então, Sempre é o espelho, né? Sempre o é o espelho, espelho. é o que te traz consciência. Verdade. Porque a alma gêmea compatível maravilhosa, tipo filme de tatatá, ela existe sim, mas você precisa procurar. Você precisa trabalhar para isso, você tem que colocar isso no seu coração. Do contrário, você vai achar o espelho. Alguém que vai te mostrar o tempo todo aquilo que você é. Que eu falei aí recentemente numa das nossas lives, né? Sobre a consciência. O que que a pessoa te traz de consciência? Às vezes você encontra uma pessoa que é complicada, né? Por exemplo, ela pode ser impulsiva. Aí ela te deixa irritadíssimo porque ela é impulsiva, mas você precisa ver o quanto você é. É verdade. Isso é só um pequeno exemplo. A coisa vai longe, né? A No vida é um sentido processo dessa, inteligente, né, Walter? A vida é um processo inteligente, né? sem dúvida. Ela sempre vai nos colocar diante de nós mesmos, né? Em várias situações, em vários cenários, né? E a terceira razão de encontrar relacionamentos é a revelação dos seus próprios conflitos internos. Quem não aprende a amar, não aprende a se valorizar ou a valorizar o seu semelhante, o resultado é sofrimento, com toda certeza. Porque o ser humano, ele não é lata de lixo. O ser humano, ele não é papel higiênico. O ser humano, ele não é uma roupa que você usa e descarta. O ser humano é um universo pulsante, com consciências, com a sua consciência. Uhum. Então, você precisa ter cuidado com isso. É diferente você entrar num shopping e comprar uma bolsa, ou comprar um carro, ou comprar, seja lá o que você quiser para você consumir, depois jogar fora. O ser humano não funciona assim. Quando você se relaciona especialmente sob o ponto de vista sexual, você está entrando no universo desta criatura. Você está compartilhando energias universais desses dois mundos, o seu universo e o, né, do seu parceiro, da sua parceira, seja como for. E isso Sim. tem toda essa importância. E que vai, claro, né, construir a sua psique, construir a sua forma de sentir e ser. Ou não. Sim. Ô, Walter, o que que as pessoas então precisam saber para decidir sobre o exercício da sua sexualidade? Primeiro que ela pertence a cada um, ela é sua. Ela é sua. A energia sexual é sua. Não é da igreja, não é de alguém da Uhum. família que te ensinou não sei o quê, ou não te ensinou nada. Não é do cinema, não é das novelas, não é da pornografia, não é da sua avó que te ensinou a ser ou não ser alguma coisa. Ela é Uhum. sua. Só que ela vai ser útil, ela vai te levar
a plenitude, não só aquele prazer físico, né, mas uma autorrealização, se você utilizar ela com amor, com responsabilidade, com respeito a você mesmo, a própria pessoa, e a quem, né, ela compartilhar essa energia. Porque dentro desse aspecto também existe algo a ser muito bem observado, que o relacionamento sexual irresponsável, ele contamina todo o seu grupo familiar. Isso eu deixo muito para os homens, e os homens eram muito mais afoitos em se relacionar fora do seu casamento, mas hoje existe também um grupo grande de mulheres fazendo isso. Se você agora vamos falar dos homens, por exemplo. Se o homem vai procurar um relacionamento fora do seu casamento, principalmente com pessoas que vendem o sexo, ele vai trazer uma egrégora contaminada com larvas astrais, vibriões e toda e qualquer contaminação do plano astral para dentro da egrégora da sua família. E o que que acontece? Vamos supor que ele tem uma habilidade muito grande de desrespeitar o seu compromisso com a sua esposa e com a sua família, e ninguém sabe que ele anda, né, flertando em relacionamentos contaminados. Não estou falando nem que ele arrumou uma outra pessoa, mas que ele anda aí, né, nos lugares onde se vende, né, esses momentos. O que que acontece? Ele não vai entender que quando os filhos dele passarem da adolescência, eles vão ter perturbações complicadas. Eles não vão ter foco na vida. Eles podem correr o risco, né, de assumir vícios. Eles podem se tornar pessoas entregues, prostradas. Daí tem uma parte da juventude aí com 40 anos sendo sustentado pelos pais. Uhum. Tudo isso faz parte de contaminação da egrégora, de alguma forma. Ah, Walter, mas é isso, é aquilo. Claro que existem centenas, milhares de razões para as pessoas progredirem ou não, se perderem ou não. Mas eu posso assegurar aos homens que têm o hábito, né, de comprar relações sexuais fora do seu casamento, que eles vão acabar com a egrégora da sua família. Vão contaminar os filhos, contaminam a sua parceira, energeticamente e, por vezes, fisicamente. E as mulheres, a mesma coisa, não muda. Mas como isso era sempre, culturalmente, foi muito mais exercido pelo público masculino, eu friso isso e aviso. Então, não pensa que você vai se dar bem enganando e mentindo, né, os seus compromissos. Mas isso não é uma vingança, não é uma punição, tá? Não vamos baixar o nível de compreensão de novo e achar, olha, ele vai ser castigado. Não, gente, não é um castigo. É o reflexo daquilo que a pessoa convive, padrão vibracional, aquilo que ela atrai para si. Né? Vamos fazendo um exemplo. Você tem a sua vida, sua relação dentro de casa com a sua esposa, onde ela te ama de paixão, você recebe o quê? Energia taquiônica. Quando você tem uma relação sexual com ela, você recebe energia taquiônica, que é o que a mulher transmite para o homem numa relação sexual onde ela ama esse homem. O que que a energia taquiônica faz com o homem? Lhe dá força, lhe dá liderança, lhe dá capacidade, lhe dá harmonia. Enfim, o homem, ele se carrega como se fosse uma pilha existencial positiva quando ele recebe energia taquiônica. Se ele se relacionar com uma mulher e essa mulher odiar ele ou praticar o sexo de forma deprimente, triste, ela está se entregando ou coisa e tal, ele vai receber energia vril, que é justamente onde desconstrói o seu eu. Veja só o tamanho da encrenca que é. Então, os homens, aqui eu estou batendo muito nos homens, mas isso serve para todo mundo, tá? Mas especialmente para os homens, porque eles recebem essa energia positiva das suas companheiras,
quando existe essa relação, né, de compartilhar o amor, o melhor dos sentimentos, né, o sentimento da elevação. E quando se perde isso, ou se sai por aí em busca apenas do prazer, ele vai receber a energia abril. E a energia abril leva ele para o vício, leva ele para a angústia, leva ele para o medo, leva para ele passar por diversos estados, porque o seu campo áureo fica contaminado, e ele transmite isso para quem depois ele se relacionar, se for a sua companheira oficial, vamos chamar assim, né, que ele um dia disse ter um compromisso, tão mais ele pode adoecer essa pessoa, tanto psiquicamente como fisicamente, e os filhos acabam recebendo, pela egrégora da família, essas mesmas contaminações. Então, a mesma liberdade que o ser humano tem de usar a sexualidade para si, é a responsabilidade que ele tem de não se contaminar. Porque sair de casa e revirar uma lata de lixo, como é que você vai chegar? Uma lata de lixo energética, como é que você vai voltar? Né? Como é que você vai voltar? Né? Então, isso é muito importante as pessoas considerarem como algo importante no seu comportamento e na sua forma de conduzir a sua vida. Ô, Walter, e quais as consequências poderemos adquirir fazendo sexo com pessoas erradas? A princípio, você vai ter o resultado que é conhecido, todo mundo que já praticou uma relação sexual, é aquele prazer efêmero, mas terá, como eu já adiantei no meio do que eu já expliquei, né, uma depreciação mental, emocional, espiritual e mudanças de comportamento. É aquela situação que a pessoa não consegue entender porque as coisas, por que ela acorda de mau humor, por que ela não tem motivação muitas vezes para fazer as coisas, por que ela se deprime e um monte de porquês. É o descuido da energia que ela está se envolvendo. Então, né, dentro desse erradas aí, entre aspas, né, ter uma relação sexual com a pessoa errada, está dentro de tudo isso que eu disse a vocês. Que escolhas que as pessoas estão fazendo, com quem elas estão lidando. Por que que a sociedade tem algo que é considerado sagrado e de difícil, né, lida quando se tenta agredir, que é a instituição do casamento. Casamento é uma instituição. Sim. Não é uma obrigação ou porque, né, a minha tia falou que tem que ser, o meu pai falou que tem que ser. Não, é uma instituição onde você escolhe participar dessa instituição ou não. E por que que ela é sagrada? Porque ela estabelece a possibilidade de você criar vínculos sagrados, ou seja, o que que é o sagrado? Né? Não é o devocional de joelhos, o sagrado é aquele que é inviolável sob o ponto de vista do negativo, que se preserva na fonte, que se preserva dentro da energia do Criador, e que é a nossa parte importante como seres humanos aqui na Terra, fazer parte dessa energia. Por isso que existe o casamento, a instituição casamento, que não é um papel num cartório ou uma celebração ritualística numa religião, não é nada disso. O casamento é uma instituição para a preservação destes valores e que se traduzem no energético vibracional. Quando isso é violado, isso é quebrado, ainda a coisa fica um pouco mais complicada, como já foi muito. Porque antigamente as pessoas levavam isso, existia uma moralidade social que exigia do jovem, em determinado momento, que ele estabelecesse na sua vida, na mulher também, o casamento. Só que isso se quebrou aí por, né, um discurso mal falado aí, já da minha geração, ou da nossa, né, porque nós somos da mesma, se falava, eu não vou ser feliz, eu não preciso casar para ser feliz, e não se falava nada do que tinha que se explicar de verdade para o jovem, que não é, casamento não traz felicidade, casamento ele estabelece um componente energético vibracional ascensionado e positivo entre um homem e uma mulher, ou seja, os pares que se ligarem.
né? Só que isso ficou, né, perdido no tempo, e as pessoas se enganam, né, e acabam misturando, acabam entendendo que você estabelecer para você, né, um vínculo positivo de energia na sua vida, de vibração e tudo mais, isso também é obrigado a te dar a felicidade. Não, a felicidade você encontra pela sua atitude. A felicidade não é o objetivo, é a consequência, né? Quer ser feliz? Tem atitudes que permitam você ser feliz, né? Não é o casamento ou não. Muito pelo contrário, né? Desconstruíram a figura dessa instituição casamento e olha como é que está a sociedade. Como é que estão as coisas atrapalhadas? As pessoas não foram felizes por causa disso. Porque se isso fosse a motivação pela qual impediria a felicidade das pessoas, né? Porque a sociedade foi sendo desconstruída pelos arcontes, pelos escuros, foi sendo desconstruída, contaminada, levada a crenças limitantes ou rompimentos, né? Os escuros jogaram, né, os gêneros um contra o outro. Hoje ainda se vive um pouco isso, está começando a se dissolver, mas ainda existe esse conflito de gênero, né? Um querendo disputar com o outro e tudo mais, esse rompimento natural, quer dizer, a pessoa casa para se divorciar, né? E é complicado também, né? E com todo o discurso do passado, meus pais não se separaram, mas nunca viveram bem, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Isso não estabelece nenhum tipo de garantia para ninguém, né? Mas enfim, é uma forma de reflexão para que quem quiser ascender de verdade possa aproveitar isso para si dentro das suas escolhas. Então, Walter, o que resulta na prática sexual sem o amálgama do amor? Bloqueios. A pessoa bloqueia seus centros de energia. Porque nós temos 7 chakras principais e dezenas de subchakras, vamos chamar assim. São chakras menores. Começa a ter bloqueios de energia. Bloqueios de energia. Então, gente da nossa idade começa a ter pressão alta, começa a ter problema, começa a ter isso, começa a ter aquilo, e tem não sei o quê, e aí toma calmante, e aí toma, como eu já falei, remédio para acordar, remédio para dormir e tudo mais. Está tudo bloqueado. Não dorme direito, dores no corpo que não sabe o que é. Vai no médico, o médico diz, você não tem nada, mas dói tudo. Porque existem os pontos de circulação de energia em bloqueio. Porque o sexo exercido sem o amor, você não concebe uma troca equilibrada. E o sexo sem amor é a consequência social de tudo que eu falei até agora. As pessoas procuram se satisfazer, mas não procuram compartilhar a sua energia, né? O seu arquivo energético positivo. Porque quando você ama, você passa a compartilhar isso. E o amor concebe, de forma bastante importante, aspectos monogâmicos. Você vai estar com uma pessoa porque você está apaixonado por aquela pessoa. Enquanto que o sexo por si, ele não é monogâmico. Ele procura simplesmente se satisfazer. Só que energia, gente, é vibração, né? Construção de si, ou não. Verdade. Ô, Walter, o que acontece com o ser humano que ascende aos planos da espiritualidade no que se refere à sexualidade? Quanto mais você avança sob o ponto de vista espiritual, mais você unifica a energia masculina e feminina. E isso, essa união, te leva ao Criador primordial, à consciência universal. Deus Pai, Deus Mãe. Quanto mais você liga a polaridade de gênero, né, o masculino com o feminino, mais você se aproxima do Criador. Porque o masculino, sob o ponto de vista energético, ele cria o quê? O eletromagnetismo. O eletromagnetismo. E
o feminino, o magnetismo. Tá. Isso falando de energia. Então, o feminino atrai e o masculino pulsa, ele movimenta. Estou falando em termos de energia. Quando elas se juntam, crescem e se expandem num equilíbrio de si, você tem a aproximação do Criador. Olha que bacana. Até no ponto de determinadas situações no universo que a gente sabe criar o ser andrógeno. O ser andrógeno, ele já concebe essas duas energias em si. Que também não é hermafrodita, não, tá? Hermafrodita é outra coisa. O andrógeno, ele concebe as duas energias pulsantes simultaneamente. Ele conhece o feminino sagrado e o masculino sagrado e convive com os dois. Daí, então, ele lhe permite uma ascensão e uma aproximação ao Criador de forma mais plena. Olha que bonito, hein? Por que foram criados tantos mitos e dogmas referentes à sexualidade? Quem, de fato, criou essa forma de conduzir a mente humana, Walter? Diz aí. Resumindo tudo, para te manipular, para te controlar. Uhum. Porque se o ser humano fosse alguma coisa desprezível, ele não teria tantas criaturas tentando lhe controlar, lhe perseguindo, vamos chamar assim, ou lhe controlando o que você é, o que você faz. E, claro, né, os arcontes, os anjos do destino, as religiões desvinculadas da energia crística e tudo mais que se criou para neurotizar o ser humano. Em certa parte do mundo, sobre o ponto de vista da energia emanada pela mulher, isto é proibido. Em certa parte do mundo, a mulher, ela só procria. Ela não exerce a energia do feminino sagrado. Não pode exercer, sob pena dela ser morta. Para vocês perceberem a dimensão da prisão, né, que armaram para a gente nesse planeta por conta do que o ser humano é. Quando eu falo que o ser humano é gigante, não é para ficar elogiando um autoelogio ou elogio aos nossos ouvintes, não. É que ele realmente importa muito para a criação e como co-criador. Então, tudo que pôde ser feito para impedir essa manifestação humana, de verdade, ascensional e espiritual, foi feito. E agora nós estamos encontrando, né, os finais disso e a oportunidade de nos desvincular disso definitivamente e retomar, né, as nossas 12 hélices ascensionais do nosso DNA. Bacana, hein? Walter, concluindo, podemos entender que a sexualidade é uma forma aí de libertação, mas frente aí à contaminação vibracional, pode levar as pessoas à prisão de si? Então, ela pode indicar um paradoxo, ao mesmo tempo que ela é libertadora, ela mal empregada também, vamos começar de novo, né, com os conceitos das crenças limitantes. Mas ela é empregada de forma descuidada, ou não sendo reconhecido o valor dela e a importância que você pode, né, construir na sua vida, utilizando ela de forma a aproveitá-la na sua construção, no seu caminho, no seu compartilhar, é porque o que aconteceu? O que fizeram, né, para tornar a energia sexual um veneno na vida das pessoas? Emular o ego do ser humano. Sim. A emulação do ego. Você pode tudo, você merece tudo, é o prazer pelo prazer, tudo tem que te dar prazer. Isso está sendo ainda um veneno, e eu convivo com pessoas que eu estou mostrando com muito sacrifício que nem tudo na vida é só prazer. Muito pelo contrário. Às vezes você precisa doar de si algo
para que você possa construir um ambiente positivo. Porque na vida, quem busca só o prazer o tempo todo, né? Só a sua satisfação dos 5 sentidos, ele realmente ele não está, ele é o pó do pó, ele só não virou pó ainda, né? Não voltou para o pó porque, mas é a condensação do nada. É um corpo que está vivendo aí enquanto pulsar, mas sob o ponto de vista da sua conexão com a criação e com o seu eu elevado, ele está totalmente perdido. Entendi. E o que mais se fez contra o ser humano foi emular o seu ego. Ao invés de ensinar o ser humano, que o caminho seria esse, o caminho da honestidade com o ser humano seria ensiná-lo a lidar com o seu próprio ego. Né? Assim como o ser humano importa ele se reconhecer na energia sexual com responsabilidade, com escolhas afetivas e amorosas e positivas, é a mesma coisa que o seu ego. É importante que o ser humano entenda que esse seu ego lhe traduz uma verdadeira desgraça. E o sexo feito pelo ego, ele é desgraçante, ele acaba com o ser humano. Coloca o ser humano abaixo de quem, né? De quem lhe pisaria, um dia lhe pisará na cabeça. E isso tanto para os homens quanto para as mulheres, tanto seja para quem for. Então, é bastante necessário aproveitar isso, porque isso nos pertence, né? Isso faz parte, né, da nossa existência. O aproveitar dessa energia, da forma criadora, da construção de consciência, modificará esse planeta, sim, porque é uma energia imensa, energia da criação. Né? O momento do orgasmo é um Big Bang. Um momento orgástico, quando a pessoa, né, exerce lá o seu ato sexual e ela chega ao orgasmo, é o Big Bang do universo, é a explosão do universo. Então, isso sendo compartilhado de forma a produzir, como eu falei para vocês, né, um resultado de energia taquiônica, né, produzir um compartilhar, né, pelo menos, minimamente, de um amor entre pares, seja eles quais forem, vai ajudar, né, esse planeta a se adiantar para a quinta dimensão e todo mundo poder participar disso de uma forma mais consciente. Então, um pouco de tudo isso. Bom, Walter, o tema é maravilhoso. Sei que você tem muita informação e a gente agradece. Eu, principalmente, agradeço muito porque eu bebo da sua fonte aí. E eu sei que tem muito mais coisas que você vai trazer para a gente, mas o tema, além de fascinante, é intrigante, né? Bastante intrigante, porque a gente sabe que conhecimento é poder. Então, assim, você fornece ferramentas reais, né? Para que as pessoas possam ter o poder de ser donas de si mesmo. Cada um ser mestre de si mesmo. Essa é a coisa mais importante que eu vejo aqui, sabe? Porque é lógico que é importante, por exemplo, a caridade, onde se fornece alimento, mas o alimento é excretado no dia seguinte. E o conhecimento, o autoconhecimento, é levado sepultura dentro, a eternidade afora. Então, eu sou muito grata por todo esse conhecimento que você afetuosamente fornece e para todo esse grupo Karma que te assiste, que assiste o nosso programa, que está com a gente. Gratidão por mais esse ponto zero maravilhoso aí que você trouxe para a gente, viu? Gratidão a você, que toda sexta-feira compartilha, né, essa oportunidade, porque isso acontece também com a sua força, com o seu conhecimento, né, com essa energia positiva, linda aí que você transmite para todos nós. Gratidão a quem esteve aqui assistindo ao vivo, a quem ainda vai nos assistir, né? Gratidão à equipe da TV Galáctica também, que nos apoia aqui sempre, permitindo aqui que a gente tenha esse espaço. E deixo aqui meu convite para que o pessoal, semana que vem, compareça de novo aqui no nosso horário, que nós vamos ter outro tema aqui para falar com vocês, porque é como a Cris disse, né, que o conhecimento é guardado no infinito, né, ele não é perdido, não é jogado fora. E nós aqui procuramos compartilhar a construção de cada um de vocês,
né? Não é um simples acolhimento, né? Ou uma caridade feita. É algo para que vocês possam perpetuar uma reflexão maravilhosa de consciência e uma construção de si. É isso aí, gente. Gratidão. Gratidão. Gratidão, Walter, gratidão TV Galáctica, você que nos assiste, que vai nos assistir, e até a próxima sexta-feira, aqui na TV Galáctica, junto com a gente, o Dr. Walter. Beijo, Walter, gratidão. Feliz Páscoa, Até. pessoal, feliz nascimento, e que Cristo renasça todos os dias em todos os corações humanos. Gratidão, Walter, um beijo no seu coração. Boa Páscoa.